Essa noite a gente vai abordar um tema legal, né? Um tema assim que está muito em evidência, né? Que é a questão da acessibilidade, a questão da inclusão social e aí nos seus mais diversos aspectos, né? E eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Mas antes de entrar, eu Com queria já certeza. aqui desejar boa noite à galera que está entrando aí, agradecer pela participação, né? Dizer que vocês podem mandar suas perguntas aí, que eu vou, dentro do possível, tentando encaixar aqui dentro da temática. Tá? Mas aí eu queria, Marcelo, que você se apresentasse um pouco, falasse da tua experiência profissional, da tua habilitação. Né? Eu sei que você milita muito nessa questão da acessibilidade, inclusive tem uma empresa nessa área. Né? Assim, explica melhor Isso. se é um projeto social, se é uma empresa. Fala um pouquinho para que a gente possa abordar o assunto. Pronto, eu sou arquiteto de formação, certo? Esse final desse ano eu estou fazendo aí 15 anos de formado, né? Já tenho uma boa estrada pelo caminho. E comecei a trabalhando mesmo inicialmente com projetos diversos, né? Uhum. E até por demanda de mercado, tudo. E tem mais ou menos uns 4 anos, né, naquela dúvida cruel que sempre passa pela cabeça da gente que rumo seguir, tô no rumo certo, não tô, Verdade. né? Me veio uma ajuda de familiares, de amigos, tudo, por que não trabalhar com acessibilidade, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho dificuldade de locomoção, então eu como arquiteto e pessoa com deficiência, então poderia ali juntar uma coisa com a outra, o conhecimento com a experiência prática, né? Verdade. E assim comecei, né? E na verdade eu comecei a estudar, a aprofundar mais, eu achei que por ligar o conhecimento da arquitetura com as necessidades físicas, né? Eu teria uma experiência muito grande, mas depois eu descobri que quando eu comecei a estudar que eu não sabia quase nada, sabia pouquíssimo na verdade. Isso é É um comum, né, em mundo, toda área. pois é um mundo muito complexo, é você pensar nisso, inclusive como especialidade mesmo de trabalho, porque é como quem trabalha com acústica, uma coisa muito específica, né? A acessibilidade é uma coisa muito específica, né? Uhum. Tem leis muito complexas, tem normas muito complexas. Então, é um mundo, quando você começa a estudar, você vê que é um mundo gigantesco, né? E aí aquele olhar que é muito singular, que você olha para a sua necessidade, de repente o mundo se expande, que aí você não vê só deficiente físico. É Você vê pessoa verdade. com cadeira de roda, você pensa numa pessoa com problema de visão, com problemas auditivos, com nanismo, com você pensando numa pessoa grávida, num obeso, então é um mundo, né, que vai muito além do que as pessoas acham que é uma rampinha para um cadeirante. Não, é um mundo bem abrangente aí para a gente trabalhar. Tem uma área bem. Marcelo, seguinte, a gente tem escutado recentemente, né, na imprensa, na mídia, né, diversos debates na sociedade sobre a questão da inclusão, né? As universidades elas fazem muitos debates nesse quesito, às vezes até com uma certa veemência, tentando, eu não diria impor, mas tentando ser ouvido, né? Porque querendo ou não, é uma minoria ainda, é um grupo que ainda precisa. Quando eu falo grupo, é um grupo unido, né? Não falo de forma pejorativa, mas um grupo Aham, que quer ser ouvido e merece ser ouvido. E a gente sabe que a realidade das cidades brasileiras, né, raríssimas exceções, algumas poucas capitais no Brasil, elas não estão preparadas de forma alguma para dar acesso às pessoas com necessidades especiais. Né? E aí é mais abrangente do que a própria pessoa com deficiência. Né? E isso e, exatamente na busca de fortalecer o direito constitucional, né, de vir, que está lá no artigo 15, o artigo 5º, né, que é o das garantias, no inciso 15. Né? O artigo 5º ele é imenso, tem diversas garantias constitucionais, entre elas o direito de ir e vir, que muitas vezes as pessoas alegam de uma forma equivocada, né? Mas não é o caso aqui. aham, Tá? Então isso possibilita o acesso a outros equipamentos, saúde, educação, lazer e por aí vai. Né? A gente sabe que tá para sair aí um novo censo, né, que vai mostrar uma realidade aí dos números de como tá, mas pelo que eu tenho conhecimento, o último censo traz um retrato já preocupante, né, algo em torno de 25% da população brasileira é composto por pessoas que requerem uma atenção especial, né, uma necessidade especial. Né? Então, eu acho ainda que a política brasileira está muito aquém, né? Apesar dos últimos anos a gente ter visto uma melhora sensível nisso, mas
vamos dizer assim, na formação de políticas públicas, né, que visem aí tanto o planejamento como a implementação dessas medidas. E aí a gente vai para a questão dos espaços, né, que não é só o espaço físico, né, não é só o prédio, né, e aí ele é muito mais abrangente. Questão da mobilidade, né? Então, para além disso, existe aí toda a questão do acesso não só dentro do imóvel, mas fora do imóvel, né? Como chegar. Então, dentro desse cenário aí, eu queria que você esclarecesse para a gente alguns aspectos assim que eu acho importante, até para a gente iniciar a nossa conversa, né? É uma abordagem que eu particularmente tenho dúvida e eu vejo que muitas pessoas têm nessa designação do termo, né, que se usa. Né? Porque eu Isso. lembro que eu já usei muitas vezes PPNE, pessoas portadoras de necessidades especiais. Depois pessoas PNE, pessoas com necessidades Necessidades especiais, especiais, né? né? E parece-me que agora, eu queria que você explicasse melhor, que agora é pessoas com deficiência, né? Ficou bem claro Isso. a questão que antes se falasse em deficiência, era como se fosse um preconceito. Explica para a gente essa designação, de fato, como é que está hoje em dia isso? Pronto, na verdade é o seguinte, como a gente tinha várias leis falando sobre o assunto, leis, normas, né, assuntos complementares, e acabava que cada um usava uma designação particular, né? A norma de acessibilidade usava um nome, as leis, até o momento, usavam um nome, e aí se decidiu, pô, vamos fazer o seguinte, vamos criar, vamos unificar num termo só. Porque, inclusive, judicialmente falando, fica mais fácil você lidar. Porque uma lei que fala de uma coisa e uma norma que fala de outra, mesmo sendo siglas diferentes, aquilo pode dar um problema de interpretação, de referenciamento a quem você está lidando, lá, citando, né? Aham. Então, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016 saiu uma regulamentação, né? Que aí virou a nomenclatura, foi unificada para pessoas com deficiência, né? Que abrange pessoa com deficiência física, mental, com alguma espécie de problema visual, enfim, abrange um público bem grande, né? Uhum. E até como você falou, a história do censo, que a gente tem os últimos dados de 2010, né? De lá para cá, se a gente for somar, possivelmente nesse próximo censo a gente vai ter um percentual da população, tanto de idosos quanto de pessoas com deficiência, muito maior. Até porque, inclusive, vai se entrar na pesquisa, na nomenclatura como pessoa com deficiência, os autistas, que Ah, antes legal. ficavam à margem dessa pesquisa, né? E a gente tem acompanhado a evolução muito grande de estudos no assunto tudo. Então, você tem um público, hoje, uma quantidade de pessoas que vai aumentar esse percentual significativamente. Muitas Fora se a vezes. gente pegar nos últimos 10 anos, um aumento de trânsito nas cidades, a gente tem muitas pessoas acidentadas, que acabam numa cadeira de rodas, com amputados, né? Enfim, esse número possivelmente vai ser bem mais massivo, fora o aumento, obviamente, da idade, né? A população vai envelhecendo, Envelhecendo. então a gente vai ter um público de idosos aí também bem mais considerável. E sem dizer também o aumento da própria população, né? Porque Exatamente. é, O crescimento que já seria natural dessa já seria curva, né? natural, né? Eu até faço assim, eu procuro conhecer um pouco desses números pela questão do déficit habitacional, né? Que a gente vê a população Isso. crescendo, é outro assunto, mas que tem uma relação, né? Porque é o espaço físico onde as pessoas vão morar, o direito à moradia, que é um dos direitos também que está lá no artigo 5º, né? Aí, assim, para que a gente também possa entender melhor o que a gente vai abordar daqui para frente, como é que a gente poderia explicar o que é a acessibilidade em si, né? Porque você já mencionou aí que não engloba apenas a pessoa com deficiência, engloba outros tipos de pessoas, outros tipos de necessidades, né? Pessoas com outras necessidades, idosos, obesos, os autistas, como você mencionou, né? Então, o que eu poderia resumir assim, dizer o que é a acessibilidade em si? Porque muita gente pensa que é chegar no local, né? Então Isso. explica melhor tecnicamente aí para gente. Pronto, a norma de acessibilidade em 2015, ela aderiu ao desenho universal. Eu vou fazer um panorama bem geral, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. Que é o seguinte, foram criados 7 princípios, isso na década de 70, nos Estados Unidos, porque pós-guerra tiveram muitos heróis de guerras que voltaram amputados, ou seja, com dificuldades de acessar os locais. E Uhum. aí se começou a fazer um estudo de como viabilizar, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Foram estudos paralelos que depois se unificaram numa conceituação universal, né?
global, na verdade. E aí se criou esses 7 princípios que, na verdade, são princípios não direcionados a pessoas com deficiência, são direcionados à população em geral. De uma Né? forma Você criar geral. uma equidade para todo mundo. Não é só para quem usa cadeira de roda, mas para um canhoto. Tá. Tá na escola, você necessariamente tem que pedir uma cadeira especial para você assistir a aula. Não, a cadeira era para ter um desenho universal. Qualquer pessoa senta confortavelmente e consegue usá-la. Né? Sem contar, né, Marcelo, que Micro... muitas vezes o aluno, eu, pelo menos hoje acredito que não, né? Como professor a gente vê que toda sala já tem, mas na minha época de estudante, há uns 30 anos atrás, eu falo estudante de ensino médio, né, que na época era Uhum. científico, eu lembro que os poucos canhotos que tinham, os coitados se contorciam na cadeira para poder escrever, né, naquele braço destro, né? Então hoje assim a gente Isso, vê uma isso. melhora sensível, né? Mas muita coisa tem que ser. Mas continue aí, foi só um adentro nesse paralelo. Não, pois é. E entre outros produtos, na verdade, é uma conceituação social, digamos assim, né, desses 7 princípios. Né? Baixo esforço físico, equidade para todo mundo, fácil acessibilidade para todos os cantos. Então, dentro dessa ideia, se a gente for trazer para a acessibilidade, na verdade, se a gente pegar por base os princípios do desenho universal, é você facilitar a vida de todo mundo. Resumidamente, Isso. numa frase bem simples, é facilitar a vida de todo mundo. Né? Você permitir todo mundo ter um acesso fácil a qualquer um dos espaços, né? Com autonomia, porque a pessoa tem que ter o direito de fazer só. Obviamente, tem pessoas que têm alguma restrição e precisa de alguém para auxiliá-la, mas a ideia é que seja, à medida do possível, ser feito com autonomia. E acessibilidade é isso, é você dar o direito a todos de irem a qualquer lugar, né, sozinho, fazerem tudo dentro do possível, dentro das suas limitações, em todos os espaços e todos os equipamentos. Né? E aí, dentro desse contexto que você falou, né, é importante a gente ver a evolução da legislação brasileira com relação a isso. Né? Como você já bem disse aí, a legislação brasileira no que diz respeito à acessibilidade, para memória, ela é de 2000, né? Foi a primeira lei Isso. que a lei da acessibilidade, conhecida como lei da acessibilidade, né? Exatamente, E aí tem aquela exatamente. história, né, que a gente sabe que no direito brasileiro, a lei em si, ela traz apenas direitos e traz garantias e deveres, mas ela por si só não mostra como implementar isso, né? Aí há Isso. necessidade de uma regulamentação através de um decreto. E muitas vezes esses decretos demoram muito tempo a ser publicados, ser editados e publicados, para poder fazer valer aquela lei. A lei tem, mas não tem os meios de como se cumprir. E acaba sendo uma lei que a gente diz uma letra morta, porque ela não tem Uhum. como ser colocada em prática, né? E isso aconteceu também com a lei de acessibilidade, né? Porque o decreto que trouxe a sua regulamentação, ele foi 4 anos depois, né? Em 2004. Isso, Dá um 2004. panorama aí das leis que a gente pode utilizar no que diz respeito à questão da acessibilidade, partindo aí desse pressuposto, né, da lei da acessibilidade em si. Tem a lei da inclusão e tem várias outras leis aí. Isso. É claro que não é necessário citar o número. Se souber de cor, tudo bem, mas o conteúdo é o. Anotei porque eu sou péssimo de decorar número, mas anotei aqui, tá aqui do Então, lado na beleza. pesca. Pronto, é até bom porque as pessoas às vezes querem ir mais a fundo, né? E pegam esses Isso, dados isso. aí. Fica à vontade, pode. Pronto. A primeira lei que ele tratou do assunto aqui no Brasil foi a lei tá aqui o número dela, 10.098, que é de 2000, né? E aí ela falava mais de direitos às pessoas com deficiências para se começar a adaptar as edificações, certo? Mas sem nem muita referência técnica. Em 2004, esse decreto, que é o 9456, ele é que veio regulamentar, inclusive, ligou a obrigatoriedade de você acompanhar via a NBR 9050, que é a lei que fala a norma que fala de acessibilidade, né? Então, ou seja, dali se falou, ferramenta para poder gerir a implementação daquela lei. Né? Aham. Isso veio a ser atualizado, né, em 2015, quando foi criada a Lei Brasileira da Inclusão, que ela, na verdade, sobrepôs o decreto de 2004 e a lei de 2000, né, que ela hoje é a lei vigente, que é a Lei 13.146. Que é o Em que a gente paralelo chama a ela, é o que a gente chama do é, marco da inclusão, né? Marco brasileiro da isso, inclusão, né? exatamente.
Exatamente, porque ele veio não só orientar edificações, mas falar de direitos e deveres, ele veio falar de educação, a lei fala de transportes, a lei fala, abrange vários outros aspectos sociais, né, de vivência em sociedade, que não só o acesso à edificação em si, né? Uhum. E aí hoje a gente tem a obrigatoriedade de se ter um acesso às edificações acessíveis, principalmente as públicas, né, e as privadas também de uso público, shopping center, uma escola, né, então ele criou todos esses, e a norma também de 2015, a 9050, ela é muito, bem mais complexa do que era de 94, né, se criou uma referência de tamanhos, ergonomicamente falando, do público brasileiro, porque era referenciada em normas europeias, americanas, e a estatura do público é completamente diferente, né? Então, 2015 veio implementar isso, ela veio muito completa, né? Inclusive, dia 3 agora teve uma renovação dela, Uma né? revisão, Ela né? saiu uma emenda complementar, né? Onde foram feitas algumas alterações e algumas complementações da norma, e eu ainda estou estudando ela, não conheço uma coisa ou outra, mas foram das 170 páginas, 69 foram alteradas, então tem muita coisa para estudar ainda, Porque né? a gente falou da. Eu sempre, quando eu comento e falo sobre questão de lei, de norma, eu sempre digo o seguinte, né? As leis estão para os engenheiros, ou melhor, para os advogados, assim como Isso, as normas estão para os engenheiros arquitetos, né? Então a isso, gente tem que se apegar às normas nos procedimentos que a gente vai executar, que vocês vão projetar, né? Tem que estar sempre a par. Mas as leis, elas ajudam muito na formação dessas normas, porque elas trazem garantias e direitos que, tecnicamente, as normas vão se virar para tentar implementar isso, né? isso, Como você bem exatamente. disse, a NBR 9050, ela, até mês passado, a gente usava a de 2015, que tinha como referência a lei da inclusão, né? Baseado na lei da inclusão, tanto é que é a mesma data, né? Então ela sofreu uma revisão do seu nascedouro até 2015 por conta dessa lei, né? E a Isso. evolução que trouxe esses novos conceitos de acessibilidade fez com que ela sofresse essa nova revisão agora, nesse ano vigente, agora dia 3 de agosto, né? Mas é uma norma, inclusive, né? Eu queria até que você comentasse o que é que você acha a respeito disso, que toda vida que a gente vai tirar uma ART ou uma RRT, se for arquiteto, né, a gente tem que assinalar um campinho lá, dizendo que o nosso projeto, a nossa obra, a execução, atende à norma, a NBR 9050, né? Isso. E para poder ter a RT, eu não quero nem saber se eu atendo ou não. Eu clico lá e imprimo a minha RT, assumir a responsabilidade. Você, como um militante da área, como um arquiteto assim, que vivencia mais a concepção da coisa do que o próprio engenheiro, né? Qual a tua visão em relação a essa conduta? Que a gente sabe que não é uma minoria, não, é uma grande maioria. Isso, a grande maioria. Eu, inclusive, como eu falei, eu mesmo tendo uma noção e uma necessidade, quando eu comecei a estudar a fundo, eu vi que eu não sabia quase nada. E isso é, se duvidar, 90, 95% dos profissionais das nossas áreas, né? Verdade. E assim, e aí tem uma questão muito séria, porque quando você clica naquele quadradinho, você assume uma responsabilidade seríssima. Você está dizendo que sim, eu estou cumprindo. Qualquer problema judicial que venha a ter, alguma cobrança via Ministério Público, que hoje em dia o Ministério Público é um órgão, por ter a lei já de referência, o Ministério Público é um órgão muito atuante. Você pode chegar, não, conseguir no restaurante, eu vou no Ministério Público e faço a denúncia, e o Ministério Público pode ir lá atuar e dar um prazo para o estabelecimento se adequar, né, às leis de acessibilidade. Ele vai pedir um laudo de um profissional especialista na área, ele vai apontar tudo que está faltoso para ser corrigido, né? Depois E eu tem um quero até prazo para dar. executar aquilo. Depois eu quero até, não nesse momento agora, mas mais para frente, falar um pouquinho sobre essa questão do Ministério Público. Aí se eu esquecer, me lembra aí, por favor, pode A gente lembra, continuar. vamos lá. Então, a partir do momento que você clica naquele quadradinho, se responsabilizando, você está tomando para si e você está cumprindo. Ou seja, qualquer problema legal que acontecer, você vai responder, né? E exatamente por esses respaldos hoje que essa lei, ou seja, a gente tem uma legislação brasileira em relação à acessibilidade muito recente, tem 5 anos, né?
Em 2018 foram validados 3 novos decretos que falam das condições de hotéis, de condomínios residenciais e de micro e pequenas empresas. Ou seja, a gente tem tudo muito novo, né? Então, você fazer uma adequação disso, os profissionais não se atualizaram tão rápido para uma mudança de realidade tão radical, né? Verdade. Então, tem que estar todo mundo atento, porque é um risco muito grande de você estar assumindo uma responsabilidade que você pode ser cobrado em algum momento, né? É. Isso é o grande problema da maioria das profissões, né? Mas a nossa, principalmente, porque a nossa, ela lida com muitas vidas, né? Tanto o arquiteto que está projetando, de repente, não é porque ele não executa, ou ele também pode executar, mas Pode não é envolver porque, isso. de fato, no projeto em si, ele pode criar um ambiente que seja insalubre, que traga um problema aos seus usuários e tudo, né? E muitas vezes as pessoas focam só naquele serviço em si, em concluir, mas não vê as Exatamente. consequências que isso pode trazer, né? E o pior que hoje, com tanto o papel do Ministério Público, mas como também a questão das redes sociais, a questão da mídia muito forte, né? Hoje a cobrança ela é muito mais incisiva do que antigamente, né? Antigamente, às vezes, acontecia um caso e Passava tinha batido muitas vezes, né? passado, Era o não caso tinha de uma pessoa ou outra repercussão. precisar, então ficava aquilo É por verdade. conta. Então, assim, eu vejo que como é que você avalia em termos de legislação o Brasil? A nossa legislação, quando eu falo legislação, tanto a jurídica como a técnica, ela é Aham. algo que precisa de mais retoques ou ela é um instrumento assim valioso para os profissionais da área, né, e para os usuários também que vão ter como resultado desses trabalhos? Ou você acha que ainda tem que evoluir bastante? Evolução sempre vai ter. Não tem jeito, porque a sociedade evolui sempre. Mas a gente pegar, por exemplo, a Lei Brasileira da Inclusão, que é essa de 2015, né, que foi promulgada junto com a norma de 2015, isso foi um marco riquíssimo para a gente. A gente tem hoje umas leis muito, muito bem elaboradas, né, dando os direitos, as obrigações de cada um, e tem a norma que a nossa norma brasileira é uma das mais completas e complexas do mundo, né? Porque Legal. como vamos pegar por exemplo aqui, países europeus, pouquíssimas leis não existe uma norma lá específica para acessibilidade. Porque como já faz parte da cultura deles, para quem já viveu guerra, tem um pessoal que precisa daquilo, um público já há muitos anos, né, que precisa da facilidade de acesso aos locais, então já é cultural. A criação, o nascimento dos projetos, Estados Unidos também, porque como começou esse movimento na década de 70, de briga por legislação, por regulamentação, tudo, hoje em dia a concepção de projetos e a execução de obras sai de uma forma natural a acessibilidade. Uhum. As calçadas já são projetadas com rebaixo de esquina padrão e pronto, está resolvido. Né? Aqui no Brasil, não. A gente historicamente sempre construiu barreiras e de 5 anos para cá é que a coisa está mudando. Então a gente tem aí um chão, né, quilométrico para poder suprir, né? Mas E assim, muita. temos leis muito fortes, muito boas, né? Obviamente que falta a implementação delas, a cobrança principalmente, né? Uhum. Mas como você falou, essa divulgação que se tem maciça de internet, principalmente com essa ferramentinha Instagram, Facebook, você está mudando isso radicalmente, né? Porque de repente você está passando essa informação para todo mundo e passa a cobrar não só quem precisa, mas também quem se sente tocado por esse assunto, né? Trouxe para mim e vou também cobrar por aquilo ali, porque é um direito constitucional de todo mundo, na verdade. E assim, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, elas, por serem normais, vou colocar entre aspas, não terem uma deficiência aparente, elas pensam que nunca pode acontecer com elas, né? Mas um acidente pode Isso, torná-las uma pessoa que requeira essas necessidades, né? Então, é isso. claro que a gente tem que pensar nisso, não como algo assim de, eu vou me preparar para isso acontecer. Não, não falo nesse aspecto, mas pelo menos ter o conhecimento, porque sempre perto da gente vai ter uma pessoa que vai ter essa Sempre. necessidade, né? E assim, o Roberto até mencionou aí, né, que o que falta muito na clientela, principalmente as pessoas que estão contratando projetos e obras, é uma conscientização disso, né? Porque às vezes o arquiteto, o projetista vai criar esses elementos, né? Vai incluir, não é nem criar, incluir esses elementos que são necessários, né, para uma boa
acessibilidade tanto dentro como o próprio acesso ao imóvel, quer privado, quer público, né? Mas o cliente, vai encarecer, tire isso, não coloque isso, botar uma barra inox, nunca ninguém vai vir aqui com essa necessidade, uma vez perdida, né? Mas não é uma questão de uma vez perdida, né? É uma questão de um direito que Isso. precisa ser resguardado, né? E Essa além do direito, a gente consciência tem que pensar o seguinte: pensando em espaços públicos, né, principalmente prestadores de serviço, você está, de repente, você não tem acessibilidade no seu restaurante, vamos tomar aqui como exemplo. E aí a pessoa com deficiência não vai, mas dificilmente a pessoa com deficiência vai sozinha. Geralmente ela vai com familiares, tudo. Ou seja, de repente você está perdendo um percentual do público. Se a gente for pegar dados de 2010, mais 24, quase 24% da população brasileira com alguma deficiência, mais 11% de idosos, né? Chegar agora no próximo censo, esse número vai estar perto de 40, 50% da população. Então você está perdendo a metade do seu público porque você não está permitindo o acesso, né? E fora isso, até essas falhas de projeto, na verdade, essas necessidades posteriores, isso tem que, na verdade, nós profissionais técnicos, né, de arquitetura e engenharia, temos que ter essa consciência para poder passar para o cliente. O cliente é ignorante. Ele não sabe que tem essas obrigações, como é que tem que ser feito, que tem que partir isso da gente. Né, que verdade. somos nós que estamos projetando, que vamos conceber, que vamos construir. Então, a obrigação vem da gente, do técnico. Né? Por isso, da obrigatoriedade do quadradinho, você clicou a responsabilidade aí, você está vendo como é grande, né? Não é Saber, só o marcar ali e desocupou, não. Você tem que saber pensar onde está nisso. apertando ali no mouse, né? Porque as Saber consequências exatamente. elas vêm, Pois né? é, e uma coisa, uma tecla que eu sempre bato é que muito se questiona sobre o valor da adaptação para fazer essa acessibilidade nos estabelecimentos. Mas se o projeto for concebido, né, acessível, de uma forma de pegando os princípios do desenho universal, sendo acessível a todo mundo, isso vai ser irrisório no final da obra, no percentual. É muito mais caro você fazer errado e depois de 5 anos ter que quebrar tudo para refazer. Isso vai Para sair refazer. muito mais caro, indiscutivelmente, né? Então, sendo concebido, o percentual do que se gasta para fazer esses itens, né, vai ser Ser diluído irrisório. no custo da 2, obra, 3% nem, se dilui na obra e se perde aquilo ali. Estou dizendo, é muito mais caro você deixar ignorar e de repente o Ministério Público lhe dá um prazo, sei lá, de 90 dias para você adequar o seu espaço e você vai loiro, que você vai contratar a primeira pessoa que vê, não vai fazer cotação de preço, não vai fazer cotação de serviço e produtos, e você vai comprar para poder cumprir o prazo do Ministério Público para não ser multado. Né? De repente isso é muito mais caro, né? pois é. E aí, assim, falando sobre os espaços públicos e privados como um todo, agora vamos para essa parte mais de projeto em si, né? A lei de acessibilidade, ela trouxe no seu bojo traçou alguns princípios, alguns elementos que são necessários, né? Que assim, eu acredito que nem todos os engenheiros profissionais da área sabem disso. A questão de uma construção, uma ampliação, ela já tem que prever a acessibilidade, né? Isso. No caso dos condomínios, de áreas comuns, prédios, a questão da vaga reservada também a deficiente, né? Tem uma vaga específica e também essa vaga não ser em qualquer lugar, ser uma vaga que lhe dê o acesso mais fácil Isso, a exatamente. adentrar no estabelecimento, né? Também tem a questão da circulação dentro do próprio imóvel, né? Para haver como é que eu diria, eu acho que é circulação mesmo a palavra, né? De você sair de um ambiente e ir para outro, ter um banheiro que possa ser, não necessariamente ele seja preparado, né, com toda a questão dos portadores com deficiência, mas ele ser facilmente adaptável, né, para que se de Isso. repente até uma deficiência momentânea, temporária, por um acidente, uma coisa, você ter facilmente isso. Né? A pandemia trouxe essa visão da questão do home office, né? Muitos ambientes não tinham isso. Isso eu acho que é coisa que vocês, arquitetos, já vão começar não, já estão. Virou item exclusivo de novos projetos. O primeiro item, você não pede nem a quantidade de quartos, já, home office já é o primeiro listado ali É já. verdade, é verdade. Né? Então, tudo isso, esses projetos, né? Aí vem a história, tudo isso vai sair mais caro, né? A gente já viu que nem sempre isso aí vai sair caro. O que é que você encara assim como assim, o principal ou os principais desafios, né, para que
os espaços públicos e privados possam, de fato, garantir essa acessibilidade? Por que é que ainda há tanto obstáculo em relação a isso? Na verdade, a dificuldade é de falta de conhecimento, né? A gente vai pegar uma coisa, alguém citou aqui, é uma coisa cultural ou é de erro de execução? Eu diria que é cultural, é falta de conhecimento da sociedade como um todo. São leis recentes, né? Que não é porque tem 5 anos, 5 anos às vezes parece muito mas historicamente é super recente, né? A evolução da a norma mais complexa. Na verdade, a partir da norma da 95 de 2015, surgiram outras, né? De piso tátil, para você fazer pavimentação sensorial para pessoas com deficiência visual, Visual. né? E algumas outras, de plataforma, de elevador acessível, tem várias outras normas que vieram complementando também isso. Da mesma forma, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, e que já foram implementados 3 decretos desmiuçando melhor as informações de como deveriam ser as coisas, né? Que é um que trata de micro e pequenas empresas, outro que fala de hotelaria e outro que fala de condomínios residenciais. Por exemplo, que você estava comentando, de condomínios residenciais, ele entrou em vigor agora em janeiro desse ano, de 2020. Recente, né? E aí ele criou novos parâmetros para novas edificações, né? Ao ponto de que você, quando vai comprar um imóvel, você pode exigir da incorporadora que seu apartamento seja completamente adaptado, né? Sem custo nenhum adicional a mais na venda do imóvel para a pessoa física. Uhum. Ou se no caso da pessoa comprou o apartamento, como você falou, a circulação, né, as rotas dentro da unidade tem que ser todas acessíveis, né, e as áreas comuns nem se fala, né, mas na unidade habitacional, como você falou, o comprador precisa ter umas barras no banheiro, então ele vai poder colocar as barras no banheiro sem correr o risco de ele estar passando tubulação e ele não conseguir colocar porque vai dar um vazamento no apartamento, Uhum. né? Ou Então então, tem que ser para todo. colocar, ficaria fora de norma, em questão de altura, que não Isso, resolveria, né? não, mas por ser um atendimento particular, você não necessariamente tem que seguir a norma. A norma vira uma orientação. Você É, usa a norma mesmo para espaços públicos, porque uma pessoa mais alta vai, obviamente, querer uma barra numa posição mais alta que para ela é mais confortável. Uma pessoa mais baixa vai querer. Não necessariamente a pessoa vai querer um vaso elevado, porque ela já é mais baixinha, então não tem necessidade de ela ter esse tipo de adaptação, né? Então, para residência, se tem um estudo mais pessoal, né? Você mas vai isso, dentro da isso, necessidade da Marcelo, pessoa. isso dentro, vamos dizer assim, imóveis que já são próprios, né? Mas na Isso, produção isso. desses produtos por imobiliárias, por incorporadoras, aí sim tem que atender a norma, não é isso? Sim, aí sim. Eu estou falando atendimento à pessoa direta, né? A pessoa, o Entendo. usuário mesmo, né? Como pessoa, como morador do espaço, na Do espaço. verdade, né? É porque No espaço tem muito. público, não. No espaço público, você usa a norma porque ela usa como referência a altura média da população. Então, ela está atendendo o máximo de pessoas, né? Atende 90 a 95% da população brasileira, né? De estatura, de necessidades. Uhum. E a mesma coisa, a gente tem que pensar, por exemplo, para vias públicas. Né? A via pública tem que ser acessível, como você falou no comecinho, não adianta só você estar no prédio e conseguir acessar tudo, mas você tem que conseguir chegar lá. Verdade. Você tem que conseguir sair da casa dela, pegar um ônibus, e se for o caso, num terminal, em algum lugar, para poder ir para a edificação onde ela vai trabalhar, onde ela vai numa consulta médica, na escola do filho dela, como aluno, né? A gente tem que pensar, a gente tem, estou falando, é muito chão para percorrer, porque Tem se muita. for pensar no macro planejamento de cidade, né, você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza a prefeitura tem feito algumas intervenções pontuais, que obviamente é o que se dá para fazer, não dá para se adaptar a cidade inteira, que seria uma obra faraônica, né? Mas, por exemplo, você ainda vê em alguns pontos, a gente que tem um olhar técnico mais esmiuçado, você já vê muitos erros, muitas falhas, né? Uhum. Mas está tendo, tá se fazendo. Pelo menos é mais fácil corrigir depois do que a Do que coisa como nada, né? estava antes, né? Aí, o que eu falei do Ministério Público, eu vou falar agora, porque vai casar com uma pergunta que foi feita, que como se faz nos imóveis já usados, antigos, né? E aí, Uhum. antes de você responder, eu vou jogar o Ministério Público nisso,
para explicar um caso que aconteceu comigo lá na universidade. Né? Eu estou sendo pró-reitor de administração, então todas as questões de tanto dos espaços do patrimônio como da administração interna acaba caindo nas minhas costas. Né? E o prédio, nós temos diversos campos, né? Prédios antigos com mais de 30 anos, né? Prédios novos, prédios seminovos, né? E aí uma denúncia de uma pessoa com deficiência, eu falo denúncia sem ser em tom de Sim, sim. reclamação, é porque o termo é esse mesmo. A pessoa fez uma denúncia ao O Ministério termo Público, legal é esse, né? Mas é uma o termo solicitação, na verdade, né? pronto, fez uma solicitação ao Ministério Público para a questão da acessibilidade. Né? O campus, ele tem alguns elementos de acessibilidade. Tem rampas, no entanto, não tem o corrimão, né? Então, algumas pequenas intervenções. Não tinha a sinalização no estacionamento para vagas, tanto de idosos como pessoas com deficiência, né? Então, isso foi muito fácil de se adequar. No entanto, quando Isso, passa para a questão mais de circulação interna para todos os ambientes, aí complica. Complica porque isso. esbarra na falta de recurso, esbarra também. Aí tem outra questão que eu vou só citar, mas não vou entrar nela, que é a questão também do que diz respeito ao atestado de segurança que os bombeiros, corpo de bombeiros, tem que fornecer. Né? Então exige uma série de outros fatores, né, que aí o Ministério Público faz do jeito que você citou, chega ali com a notificação, dá um prazo para que aquilo seja cumprido, né? E aí o que é que a gente tem feito? A gente não tem atendido 100%. Tem feito atendimentos e explicado e se comprometido, não chega a ser um TAC ainda, porque ainda não teve uma vamos dizer assim, uma chamada do Ministério Público para conversar Uhum. sobre aquilo, mas de repente pode chegar a um termo de ajustamento de conduta, onde o Ministério Público vai dar um prazo para que a universidade se regularize, né, regularize seus espaços para isso. Mas aí vem a pergunta que vai exatamente nisso, né? Muitos prédios mais antigos acaba se tornando inviável, né? Porque não tem como você fazer portas estreitas que não passam cadeira, uma escola, uma universidade, que eu tenho 30, 40 salas, para trocar todas as portas, né? Adequar todos os banheiros, é complicado, esbarra numa seara que você acaba sem ter instrumentos para isso, né? Então, o papel do Ministério Público é fundamental, mas assim, eu não estou fazendo aqui a meia-culpa, mas explicando que muitas vezes tem fatores externos que inviabilizam isso. Né? Aí a gente vai para os espaços públicos. Fortaleza é uma cidade que tem quase 300 anos, tem muito espaço público que é inviável. Não tem como, eu digo que é impossível de se fazer a acessibilidade, porque para fazer teria que praticamente quebrar. Posso estar enganado, aí eu queria ver teu ponto de vista em relação a isso. Assim, legalmente, você tem a obrigação de fazer o máximo possível, certo? O máximo que for possível. Ah, se tem que alargar porta de 30 salas, tem que alargar. Não tem escapatória. Eu sei que, obviamente, tem a condição financeira no meio, mas tem que ser feito. O que tem de limitante, na verdade, que você pode usar como argumento, justificativa para não adaptação, é se for, você tiver alguma intervenção estrutural muito considerável, né? Para isso eu vou ter que rasgar uma laje que é nervurada e que você não tem como fazer um reforço muito fácil. Você tem que quebrar uma coluna que é essencial na estrutura do edificação, né? Então isso aí você realmente pode usar como justificativa. Ou em caso de edificações históricas tombadas, né, tem normativas do IFAM e de cada órgão, obviamente, do nível de tombamento, né, se municipal, estadual ou federal. Que ali, na verdade, você faz o que for possível e é uma conversa direta com esse órgão, né? Ó, se eu fizer isso, é viável? Pode interferir muito na descaracterização da edificação, se for o caso, né? E então, é onde você tem limitações, né? Uhum. Mas, na verdade, isso tem que ser feito. Tem casos que, por A exemplo, norma está ali para orientar, tem que ser feito como está na norma. Se a norma diz que todos, né, a partir de 2015, em 2004 ela ainda considerava, se o acesso principal não é acessível, em até 50 metros você pode colocar um acesso. A partir de 2015 mudou. Hoje, em 2015, todos os acessos têm que ser acessíveis, né, o acesso a todas as salas
dentro das limitações que eu falei, né? Se for uma intervenção estrutural muito considerável, né? Não se pode usar o argumento financeiro como Não justificativa, eu porque não sei disso, cola, não cola. mas é usado, viu? É a única É forma, usado, eu é sei que é usado. usado, eu sei que é usado. O que eu acho que o Ministério Público, nesses casos, ele permite é dar um prazo mais longo. Faça o mínimo, mas eu lhe dou até 2 anos para você adequar o resto da estrutura. Né? Dois, Uhum. 3 anos, enfim. É uma negociação que tem que ser feita para poder chegar a um consenso viável. E aí vai exatamente essa questão da consciência, de todo o conhecimento, porque às vezes órgãos públicos mesmo, tanto estadual como federal, né, eles ainda permitem a execução de determinadas obras sem atender à acessibilidade. Aí, para depois corrigir, é muito mais complicado. Isso tem mudado muito, né, tem mudado, mas a gente ainda vê. A gente ainda vê, ou então aquele atendimento só para dizer que atendeu, né? É uma rampa que não atende a norma. Tem rampa, mas não tem, não Isso. segue o formato, né? Todas as características necessárias, né? E isso tem assim trazido dor de cabeça para os gestores, mas por outro lado, isso é importante pelo ponto de vista de que você tem que de fato fazer. Né? Você tem que buscar meios para que se faça isso. Né? E o Ministério, o Ministério Público não brinca, não. Se você não Não atender, está isso vai brincando, não. Ele virar. não está amansando, não. Está cada dia coxando mais. Se não atender, o Ministério Público não tem força de lei, mas ele pode mover uma ação, e aí a ação, o juiz tem força de lei, o juiz pode mandar e obrigar a instituição a fazer, e ela dá os pinotes dela para fazer. Né? Mas aí a gente Até, voltando. até um ponto que você tinha comentado, que eu acabei passando batida, não comentei. No caso que você comentou Continua aí, me falhou agora. Fugiu? Eu vou já anotar aqui para não Lembrar. esquecer, que aí eu Lembrar. raciocinando na Eu frente, tentei voltar, bagunçou quando eu tudo. lembro aqui de alguma coisa, eu já dou uma marcadinha aqui exatamente para isso. Aí questão da lei, eu lembrei dos espaços públicos, né? Por exemplo, eu presto serviço para a Caixa Econômica e nesses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, aqueles associativos, né, já são deixados reservados um número, eu acho que é em torno de 5% de unidades habitacionais, elas já são previamente preparadas, os banheiros adaptáveis, as portas mais largas, o acesso, né, ela já é preparada para isso. Aí, assim, vai em desencontro com o que eu falei, né? Que o governo. Mas o que eu quis dizer foi que a gente ainda vê algumas obras públicas não tendo esse atendimento, ela sendo nova. Sim, Mas a sim. maioria já está buscando, até porque é lei, é uma exigência, os órgãos para aprovar, eles vão exigir isso, né? Mas nas cidades pequenas, mais remotas, ainda há uma falta de conhecimento, ainda há uma falta de, não diria nem conscientização, é mais conhecimento técnico mesmo, que Isso, às vezes exatamente. né, acaba É conhecimento aprovando. técnico de quem está executando, de quem está projetando, e da sociedade, que não vê aquilo como uma ferramenta a ser cobrada, né? É. Aí, por exemplo, aqui na região, Juazeiro do Norte, é uma cidade que ela foi crescendo sem nenhum tipo de planejamento, ruas muito estreitas, se vier, e às vezes mão dupla, vem um carro de um sentido e outro no outro, um tem que dar ré. Se for dois, acaba zangado, aí dá briga, Parou porque na calçada, das ruas não anda ninguém, né? e tem calçada com 90 centímetros de largura, né? Ou seja, não tem como você atender aquele espaço que a norma prevê de 1,20 m, um espaço plano, que é Isso. exatamente para a cadeira poder, né? E às vezes uma atende, né? Aí o que é que acontece? Os desníveis não permitem, ou seja, eu tenho acessibilidade na minha calçada, eu posso ficar passeando na minha calçada, mas eu não posso me deslocar dela porque eu já não Isso. tenho essa acessibilidade. Né? Então são coisas ainda, assim, até esdrúxulas que a gente vê, né? Mas que tem mudado, né? Tem mudado. É como você Tem mencionou mudado bem. aos poucos tem mudado. Você É uma vê, coisa que. pontualmente, mas você pensa nesse pontualmente, e em algum momento tudo vai se interligar, né? Você faz uma calçada aqui numa rua, faz outra lá na frente. Em algum momento aquilo vai ter que se interligar, uma rua com a outra, e você criou a possibilidade de você andar por 10 quarteirões, né? Então Aham. você vai. É de pouquinho, É um trabalho de mas formiguinha assim, mesmo, o né? que é mais importante é a gente pensar que a gente ter a consciência de que a partir de agora, desde 2015, na verdade, a gente tem que pensar no planejamento, na criação, no desenvolvimento dos projetos e na execução dessas obras de forma acessível, né?
pode ter uma falhazinha aqui, outra ali, né? Às vezes, eu vejo muita gente falar, que ótimo, no restaurante ali tem a vaga. Pô, mas tá pintado errado. Mas tem a vaga, entendeu? Reservada já é alguma coisa. Já está É atendendo sim, alguma lei, porque tem essa quantidade de vagas, isso é escrito pelo CONTRAN, é. né? Então, ou Aí, seja, você tem lei vindo de um lado do outro, é uma abrangência muito grande para, de repente, até os profissionais da área terem conhecimento de tudo, é difícil, né? Falta e às vezes divulgação maciça disso, principalmente do poder público, né? é, campanhas, né? Até um trabalhozinho pequeno como esse nosso aqui ajuda a disseminar isso. Ajuda, sem Né? As dúvidas. pessoas às vezes, eu não sabia dessa informação, então, porque muitas vezes a gente até vê a demarcação que para o idoso é diferente para o cadeirante, porque para o cadeirante é necessário ter um espaço maior para poder sair, descer, né? Porque senão Você o tem a cara. faixa de transição, né? Para a Exato. pessoa parar a cadeira de roda, abrir a porta inteira para conseguir Pronto. subir e descer, né? Mesmo que a porta seja daquelas portas retrátil, mas a cadeira tem que descer, né? Então é aquela Isso. história. Eu parei o carro, mas eu não consigo descer, porque o outro carro que não está na sua vaga normal, de um carro que não é especial, mas aí não tem o espaço. Né? Então não é só dizer que tem, né? Realmente tem que ter. E eu ainda vejo muitos lugares aí com a demarcação totalmente errada, equivocada, né? E falta muito a questão da fiscalização. E às vezes, quando há Isso. fiscalização, a população retruca, né? Rebate, acha ruim, diz que aquilo é errado. Eu parei 2 minutinhos, mas está errado. Você não é para parar nem um segundo. A vaga não é Nem o sua. segundo, Né? Pare em exatamente. outro lugar. Né? Então, assim, Na verdade, se você for pensar em acessibilidade, o único item que é restrito são vagas de estacionamento. Porque, por exemplo, um banheiro adaptado para uma pessoa com deficiência, qualquer pessoa pode usar. É preferencialmente para a pessoa com deficiência. Agora, exclusivo, as vagas são exclusivas. Tanto para idoso quanto para pessoa com deficiência. E aí a gente vai ver a questão dos bancos, né? Porque os bancos têm uma lei municipal que exigiu banheiros ao público, né? Mas aí, tudo bem, tem ao público. E quando tem uma pessoa que é só o que a gente vê, quando vai receber a aposentadoria, muitas vezes, principalmente nos bancos públicos mesmo, que é onde recebe os seus benefícios, né, não tem esse acesso. A pessoa precisa ir no banheiro. Né? É complicado, cara, é muito complicado. Né? E às vezes você tem que estar lá pegando 2, 3 pessoas, pegando a cadeira, né, transportando, aquilo traz um constrangimento, uma dependência Exatamente, que a pessoa E não o quer risco de um ter. acidente, que se a pessoa não consegue segurar direito, você cai no chão, pode fraturar um braço e de repente você sai numa situação pior do que chegou, né? É verdade. Você, como arquiteto, como urbanista, militante dessa área aí, né, o que é que você acha que a gente consegue fazer para mudar esse cenário? Né, quais são algumas medidas? Eu A acho gente que até uma já das falou grandes algumas ferramentas é antes. isso que a gente está fazendo agora, é divulgação, né? É a gente mostrar o que precisa ser feito, não necessariamente como precisa ser feito, porque aí parte do profissional, a obrigação é dele de descobrir como é que precisa ser feito, né? De se qualificar, mas a gente tem que, na verdade, levar para a população em geral esse conhecimento, porque a partir do momento que eles têm consciência disso, eles vão cobrar, né? É como eu falei, não tenho nenhum deficiente na família, mas eu tenho minha avó, que tem dificuldade de andar por conta da idade, ela precisa ir no restaurante, tem que subir escada, tem que ir, um risco de cair, né? Então, você falou, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que até 2015, não, até ano 19 tinha que ser um percentual. Como foi esse decreto de residências multifamiliares, né? Ou seja, todas as unidades devem ser adaptáveis, né, a partir desse ano, e aí a pessoa adapta de acordo com a necessidade, se ela vai precisar ou não. É, Né? ela Então, faz. a Caixa também vai ser. A Caixa é um órgão poderosíssimo, porque como ela trata de habitação, ela pega todas essas leis e absorve as obrigações de cumprimento das empresas que estão ali para construir, para solicitar financiamento, o que for. Né? É Verdade. interessante porque isso, você de repente difunde essas leis e normas na sociedade civil, digamos assim, de construção civil, né, de empreiteiras, de construtoras, e aquilo vai se tornando natural, porque ela vai cobrar, a construtora vai cobrar de quem está projetando que seja correto, porque senão não passa na aprovação da Caixa, e já vai executar dentro daqueles parâmetros. Então você, estou dizendo, aos poucos vai melhorando aqui e ali, e a gente vai
tentando trazer um mundo, né, uma cidade que seja acessível para todo mundo. E aí os debates, né, nas instituições, nas universidades, né, dentro dos conselhos de classe, eu acho que isso é fundamental, debates dessa natureza, eventos que tragam Exatamente. especialistas que possam estar explicando, trazendo dados estatísticos, trazendo resultados favoráveis, né, para que a gente tenha a motivação. Né? A pessoa Exatamente. humana, ela precisa de uma motivação. Né? Senão ela vê tudo como obstáculo, como exigência, como dificuldades para exercer o seu trabalho. E não é isso, né? A gente tem que sempre ter aquele princípio da empatia, tem que sempre se colocar no lugar do outro, Isso, né? Para ver exatamente. se de fato, se eu tivesse naquele local, eu ia gostar daquilo que está fazendo. Você tocou na questão da Caixa. Né? A Caixa realmente ela tem sido um balizador, e o interessante que eu vejo muitas vezes, né, é que as pessoas dizem, isso aí está onde? A Caixa inventou, eu queria que vocês me dissessem aí a lei da Caixa. Eu digo, olha, a Caixa não tem lei, pelo contrário, ela como um órgão federal, ela Ela faz cobra as leis, né? cumprir as leis que existem, né? Isso, isso, Então, isso. se você está em desacordo, ela se reserva o direito de não emprestar o dinheiro, não financiar aquele imóvel. Você pode vender para um terceiro, pode vender para o outro banco que de repente não tem esse critério, tá? Mas ela não é que crie obstáculo. E isso a gente tem observado ao longo do tempo uma mudança assim interessantíssima. Eu vou citar aqui da região, Juazeiro, Crato, os loteamentos aqui, a grande maioria, eles não tinham nenhum critério do ponto de vista até dos passeios mesmo, né? Desnível entre ruas, tá? Então ficava, como eu falei, uma calçada alta, outra baixa, né? De um tempo Aham. para cá, né, ela tem estipulado os passeios mais largos para que possa ter a aplicação da acessibilidade, não tem permitido aquelas rampas no meio da rua, porque às vezes o que, é que Isso, isso. acontecia? Uma casa de um lado fazia uma rampa que adentrava a rua, do outro fazia. Se viesse dois carros, não passava, porque aquele mondrongo de concreto ali, aquela rampa, Estrangula a rua, né? estrangula. Né? Sem contar que é E a obstáculo. 9050, a NBR 9050, ela trata disso. Você tem, na verdade, você pode fazer uma rampa para subir a calçada, que é só na faixa de serviço, que são até Acho que 70 centímetros no máximo. E se você precisar, o resto da rampa você faz dentro da sua casa. faz dentro da Dentro casa, do seu, dentro do exatamente. seu imóvel, né? O que precisar tem que ser dentro do imóvel. A rampa, a calçada tem que ser plana e livre. Para que aquela faixa de 1,20 m ali, no mínimo, né, você consiga. Isso. Mas aí acontece aquilo que eu te falei, né? Aquele imóvel que é financiado, ele vai estar dentro do padrão. O vizinho já não é, e o cara faz do jeito que ele quer. Né? E aí a cadeira de rodas fica só dentro daquele espaço. Mas já é alguma coisa, né, que com o tempo, com a fiscalização, o município pode começar a autuar esses imóveis. Né? O próprio Autuar, Ministério obrigar, ou até Público. mesmo uma coisa que eu acho que, é opinião minha isso, tá? Que eu acho que seria válido, obviamente, teria que ter todos os instrumentos legais, é que eu acho que as calçadas eram para ser, pelo menos a padronização de cada uma delas era para ser do órgão responsável, municipal, estadual, até federal, se for o caso. Ou se for o caso, até a execução dela. Você executa e cobra no IPTU da pessoa, né? Arrumar-se ferramentas. Obviamente que isso aí é um assunto muito delicado, porque É vai de porque. cada município, tem complexidades de legislação, mas enfim, E ainda tem opinião outra minha, eu acho, agravante. né? Pois é. Não dá E eu acho voto, o né? seguinte, Tira pois voto. é. Aí Mas tira assim, eu te voto, entendo. mas eu acho que precisa de uma regulamentação dessa. Porque dificilmente você vai na periferia, dificilmente a pessoa tem dinheiro para ajeitar a calçada dela, para se criar, É, tá dentro do padrão, né? verdade. E aí poderia se ter ferramentas, não. Com a renda mais baixa, a prefeitura executaria. Né? Obviamente que as prefeituras de cidade Custo-benefício, né? pequena é mais complicada porque falta verba, né? É É. tudo muito estrangulado, mas se pensar, se discute muito isso, na verdade, sabe? Mas tem Uhum. muitos, uns que defendem para lá, outros para cá, outros estão no meio, é um debate grande aí, é um debate interessante.